Versículo 1 do capítulo 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém. Maravilhoso Deus e amado Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento aqui nesta noite. E com a doçura do Espírito, coloque estas palavras bem postas, Senhor, dentro de cada um de nós. Todo rancor, toda amargura, toda tristeza, decepção, angústia, todos os fardos pesados venham ser tirados, Senhor. E que apenas uma atmosfera suavizante de cura reine aqui entre nós. Que Satanás seja repreendido nesse instante pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Perdoe os nossos pecados e dê-nos um tempo glorioso aqui hoje. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? É muito bom pregar a uma audiência, a um povo que é receptivo à palavra, né? E você vai falando e aquilo vai penetrando no coração deles e eles não se calam diante da verdade, não? Eles glorificam, exaltam, isso torna tudo muito mais fácil para o pregador, né? Amém. O irmão Brana, antes de começar aqui, se a gente puder pôr um título, né? Não te estribes, o aviso foi dado. A gente vai encontrar sempre na mensagem o irmão Brana nos alertando através do Espírito sobre o grande perigo de tomarmos a sabedoria no lugar da revelação. Paulo foi confundido uma certa hora com isto. E foi dito para Paulo: Paulo, as tuas muitas letras te fazem delirar. Mas na verdade Paulo não estava sobre um delírio, como eu creio que nós aqui também não estamos sobre um delírio. Amém. Eu ouso dizer que se há um povo lúcido sobre a face da terra hoje, este povo é o povo que crê na palavra de Deus. Amém. Como ela é. Você realmente tem lucidez dos fatos, você sabe o que está acontecendo. Nada te surpreende. Nada te coloca assim num estado de total desespero. Verdade. Eu sempre digo às pessoas, às vezes o primeiro impacto de uma notícia com certeza abalará, afinal somos humanos. É impossível você não tomar um choque com uma notícia que chega de impacto a você. Olha, teu filho aconteceu tal e tal coisa. Aquilo logicamente abalará teus nervos. Talvez até te levará às lágrimas naquele momento, mas rapidamente um consolo do céu vem ao teu coração e você estabiliza, né? Então você vê assim que se há um povo que tem lucidez dos fatos, somos nós. E é justamente contra este povo que sabe o que está fazendo que o diabo mais teme, mais ataca, mais pressiona. Se você olhar para o lado natural, você vai ver assim que nunca encontraremos, ou talvez nunca veremos aqui em nossa nação, um governo que assuma, que tome posição e que se empenhe 100% em transformar a nação em uma nação de pessoas inteligentes. Por que isso? Porque quando você passa a ter sabedoria, conhecimento,
sabe? É estudar a tua história, que é algo que nem nós da nossa própria nação sabemos direito. Nós ouvimos da escola uma versão que, na verdade, não bate com aquilo que realmente aconteceu em muitos fatos. Ela é cheia de narrativas e de visões ideológicas. Então você olha assim que os governos temem que o povo saiba o que é o poder deles. Se a nação soubesse que o poder emana do povo, nós veríamos um país muito diferente. Não veríamos os roubos como os vemos aí nas altas cúpulas do governo. Não veríamos nenhum tipo de sistema dominante e opressor sobre o povo. Mas não nos é ensinado do período da escola o poder que está nas nossas mãos. Chega a época de eleição, fala-se do poder do voto, mas sempre aquela coisa assim bem superficial. Nós não temos ciência, noção do valor que você tem diante das leis da sociedade. Nunca tinha dito. Nunca tinha falado corretamente quais são os teus direitos como um consumidor. Por que você, homem simples, mulher simples, chega numa loja e às vezes é tão facilmente enganado? Você compra um produto, você não pediu uma garantia extra, você não pediu nada, de repente você está pagando uma coisa que você nem sabia que estava pagando. Está lá cobrando de você, você nem sabe aquilo. Passa aquilo tudo. Mas veja que quando eles descobrem que aquele homem que está diante deles ali numa venda é alguém estudado, eles sabem que ele não pode aplicar aquele golpe naquele homem. Porque aquele homem vai lá, vai sair dali, vai abrir um processo e a coisa vai ficar feia para o lado dele. Ele conhece os direitos dele. E é esse tipo de sentimento também no espiritual. O diabo sabe que se o homem acessar a verdade de Deus, ele nunca mais se sujeitará ao domínio de Satanás. Amém. O homem entenderá que o que foi pago lá no Calvário completa todas as coisas na vida dele. E que o diabo verdadeiramente não tem sobre ele domínio. Amém, Senhor. É incrível porque diante dessa vastidão de religião que nós conhecemos no mundo, você encontrará ainda muitas pessoas que não importa se estão há 5, 10, 50 anos dentro da igreja. Eles ainda se sentem prisioneiros de Satanás, por não conhecerem que lá na cruz a libertação foi-lhes dada. Eles estão ainda achando que estão presos naquilo. Eles não conhecem o poder que foi-lhes dado. Por isso temem ficar com Cristo a todo custo. Eles temem, eles não sabem se isso é realmente assim ou não. Se algo surge diante do caminho deles, eles temem, eles se abalam e por vezes preferem ficar como o mundo, ao invés de tomar e crer na palavra e dizer: ei, esta palavra é a verdade sempre. Amém. Cristo prometeu que estaria comigo até a consumação dos séculos, então ficarei do lado dele, porque ele há de prover para mim as coisas. Verdade. Ele há de me abençoar, como o salmo que lemos aqui no começo. Mas essa dificuldade, ela existe no coração das pessoas. E para suprir isto, ora, o verdadeiro buscará pela revelação. Amém. Mas o homem natural, ele procurará um entendimento diferente da palavra. É onde Salomão aconselha isso: não te estribes. Não interprete as coisas conforme o seu próprio entendimento. Não tente fazer da Bíblia um livro conforme a sua visão. Então você sonha alguma coisa e parece que aquilo ali foi uma revelação que você teve e você quer que toda a Bíblia combine com aquilo. É verdade. E ao fazer isto, você anula o que Cristo fez lá na cruz. Não cabe a nós, irmão, de forma alguma tentar explicar com sabedoria humana o que Cristo desejou para nós. Cabe a nós dizer: Senhor, eu creio. Aleluia.
porque o que está escrito aqui é a verdade. Amém, Senhor. Às vezes, Deus agirá na minha vida e na sua de uma forma muito diferente do que nós imaginamos. É verdade. Mas é preciso voltar e lembrar da profecia de Joel, capítulo 2, que fala que os dons, as maravilhas, que seria isto restaurado uma outra vez. Devemos lembrar de Hebreus 13:8, que fala para nós que ele ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. E que tudo isso em andamento nos faz lembrar também de Isaías 53, que fala para nós assim, olha, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Está ali, são coisas que são imutáveis na palavra. Verdade. Não se muda. Isso vai permanecer uma verdade sempre aqui diante da Bíblia. Agora, nós precisamos compreender que Deus fará as coisas conforme lhe apraz fazer. É verdade. Conforme Ele queira fazer. Amém. Essa semana uma irmã nos procurou pela internet, não diretamente a gente, mas perguntando sobre uma passagem, eu creio que foi citada numa escola dominical, ou do encontro, ou um pouco antes do encontro nacional, aonde o irmão Branham mencionou um fato muito incrível na mensagem Demonologia, Estado Religioso, 146 a seguir. Ele contou a história de um homem que veio para uma reunião de oração. E ao chegar nesta reunião, ele vinha ao longo do caminho, ele comentava isso, inclusive saiu nas revistas da época, este acontecimento. Este homem veio à reunião, ele, sua esposa e o menino que tinha uma mão atrofiada, uma mão com dificuldade, um problema de saúde, algo assim. Ele havia ido nas clínicas melhores que haviam naqueles dias, nenhuma delas se arriscou a fazer a cirurgia daquele garoto. Eles diziam, olha, não é possível operar esse menino. E este pai andava de um lado para o outro, indo, e o dinheiro acabou, então ele precisou, a mãe daquele menino voltou para casa, não tinha como seguir mais a viagem, e foi apenas o pai e esta criança andando em busca de alguém que pudesse ajudá-los. E foi até a reunião do irmão Branham. Depois você leia por completo, talvez eu oculte aqui algumas coisas sem desejar, né? Então se você puder depois leia por completo lá. Então ele vai até a reunião dele, sempre com muita dificuldade, sempre passando por muitas lutas. Chega no lugar, não havia um cartão de oração para ele. E ele ficou num canto esperando, sabe? Talvez Deus tenha misericórdia de mim de alguma forma. E foi indo até o momento em que o irmão Branham viu, chamou, ouviu sua história, interpretou aquilo para ele, deu ali um sinal, mas não havia uma visão clara ainda se aquilo ocorreria ou não. Deus não havia dito nada ainda para ele. E quando estava saindo, então algo veio e ele disse, olha, você vai voltar para sua casa, estou resumindo bem, você vai voltar para sua casa, daqui a 2, 3 dias você encontrará uma mulher, ela estará assim, em tal lugar, você conversará com essa mulher e essa mulher falará para você de um médico lá no interior que pode operar esta criança. A gente lê isso e a gente fica pensando, meu Deus do céu, este homem cruzou tantas distâncias, tantos quilômetros e foi ali até o irmão Branham pedir uma oração. Era um homem que orava pelas pessoas e Deus, não era ele, era Deus vinha, curava, respondia aquelas orações. Amém. Por que Deus não fez isso por aquele garoto? Por que esse pai precisou rodar, gastar sua economia, suas finanças? A mãe nem pôde acompanhar por não ter recursos mais e chegar ali e dizer, agora você volte lá e daqui 2 dias você vai encontrar uma mulher assim, vestida dessa e dessa maneira, a cor do seu cabelo é assim, e ela vai dizer para você de um médico e você vai lá e esse menino vai ser operado e ele vai ficar bom. Por que não houve um agir de Deus ali naquele momento? São coisas que se você tentar compreender com a tua mente,
estabelecer um padrão. Olha, está vendo? Pessoas podiam muito bem dizer: eu acho que o ministério do irmão Branham está falindo, porque, olha lá, ele está mandando até para o médico agora. Ele não é um homem que ora e as pessoas são curadas? Por que ele está mandando ir para o médico? Eu sempre digo às pessoas: nós devemos ter muito cuidado com as ideias que passam na nossa mente. A maneira como você expressa certas falas, certas posições, elas complicam toda a sua vida. Você às vezes olha para um quadro desse e diz: ah, mas que coisa mais absurda. O certo era ele ter feito. Olha só. O certo era ele ter tomado esta posição e já orado por ele. Mas ele cansou de dizer: eu não faço nada de mim mesmo, eu faço aquilo que ele manda. Amém. Nenhum de nós, em sã consciência, age do jeito que nós queremos. É verdade. Só se você tiver um espírito de louco, para achar que pode pegar a Bíblia e casar um versículo com outro e sair fazendo as coisas do seu jeito. Nós precisamos dele. Amém. Não somos insanos de fazer as coisas do nosso jeito. É verdade. Nós cremos no agir de Deus. Amém. Guarde sempre com você que a obra é dele, o trabalho é dele, as ovelhas são dele, as almas são deles. Cabe a mim e a você crer, apenas isso. Amém. Amém. Obedecer o que ele está fazendo. É verdade. Se ele não mandou, não invente moda. Amém. Não tente fazer. Se você consultou a Deus em oração em algum assunto e não houve resposta, não saia inventando uma resposta. É verdade. Ah, está em silêncio, eu acho que é um sim. E aí você vai e faz. E você vai quebrar a cara lá na frente e vai dizer: Deus, não sei por que Deus me permite isso. Deus não permitiu você fazer. Verdade. Ele não foi claro, irmão. Quando Deus falar ao teu coração, será algo tão claro, tão maravilhoso, que você não vai precisar dizer para o irmão: será que isso é verdade mesmo? Ora, que Deus falou com você e você tem que confirmar com os outros? Que fala é essa aqui que não traz segurança? É verdade. Quando ele falar ao teu coração, será algo tão seguro, Amém. tão verdadeiro, que não haverá um pingo de dúvida dentro de você. Amém, Senhor. Aquilo se encaixará de uma forma tão maravilhosa na tua vida, irmão, que será diferente de tudo que você já viu. Amém, Senhor. Diferente de tudo. Mas olha que ele faz desta maneira, e como é difícil para as pessoas ficarem com a palavra como ela é. É verdade. Sem entender do próprio jeito, sem querer misturar as coisas. Nesta mensagem ele diz no 88, não te estribes no teu próprio entendimento. 88, vocês podem pensar que estou louco, mas quando minha voz for silenciada na morte, essas fitas, essas mensagens, ainda estarão tocando e vocês irão reconhecer que o que eu tenho dito tem se cumprido. Por que temos esta confiança? Porque não disse nada de si mesmo. Por que cremos no agir de Deus? Hoje eu olho para a Bíblia, leio, e não me importa quantos teólogos aí fora estão tentando confundir as Escrituras e dizer que a Bíblia não é assim, que a tradução fez isso, fez aquilo. Não me interessa isso, porque há uma confirmação para mim e para você, que está aqui dentro de nós, que ninguém tira isto de nós mais. Isso não desceu da nossa mente. Eu digo sempre, meu Deus, se Paulo tivesse recebido da cabeça dele, sabe? Fosse apenas um episódio, dormiu, aí acordou e disse: eu vou ensinar uma coisa diferente. A primeira reada que ele tivesse levado de um soldado romano, ele desistia na hora daquilo. A primeira quarentena que ele apanhasse, ele caía fora daquilo na hora. Quando ele foi parar com Paulo e Silas na prisão, seria a hora dos dois sentarem e dizer: ei, vamos caçar um outro rumo de ganhar dinheiro, de viver a vida, de fazer outra coisa, porque não está virando nada isso aqui não. Se fosse uma coisinha da mente do homem, não suportaria não. Como muitos que vieram à fé cristã lá dos princípios, achavam bonito o companheirismo cristão, que lindo andar com os discípulos de Jesus.
Quando a ameaça do Coliseu veio, os leões estavam famintos e a oportunidade era dada, quem negar a Cristo escapa com vida. Na mesma hora os camaradas caíam fora. Tinha gente que não veio por revelação. É difícil suportar quando você não vem realmente chamado por Deus. É verdade. Não permanece, aquilo fica tão pesado que não dá conta de suportar. Mas quando é Deus, no tempo certo dele, que desce, que trabalha, que opera, irmão, como é diferente. Amém. Eu contei, não sei se foi aqui ou em Epitácio, de um testemunho de uma pessoa, poucos tempos atrás, que disse, olha, eu vim à igreja e vim numa época assim, sabe? Nem sabia de nada, eu ia porque a família ia, então eu desci as águas e batizei, mas eu nem entendia nada daquilo, mas foi passando o tempo e houve um dia, depois de tempos afastado, que eu compreendi realmente o que era a palavra. Há um tempo certo, a gente quer ali jogar uma semente na terra e molhar 20 vezes no dia para ver se cresce mais rápido. É verdade. Não cresce, há um tempo de germinação certo para cada um. Amém. Amém. Cada coração presente aqui é um terreno diferente. Amém. Precisa ser tratado diferentemente. Verdade. Você pega uma determinada semente, ela precisa de muito sol. Se você pôr na sombra, ela morre. Se você pegar outra e colocar no sol constante, ela seca tudo, que ela precisa viver na sombra. Tem uma que você tem que molhar ela 3 vezes por dia, senão as folhinhas, já era, vai embora. Seca tudo. Tem outra que você molhar 2 vezes na semana, você apodrece a raiz dela. É uma variação tão grande, sabe, de conceitos, de bases, de princípio, que se nós tentarmos com a cabecinha selecionar, esse é assim, esse é desse jeito, essa é dessa maneira, nós terminamos num estado terrível. É verdade. Nós matamos quem tinha que estar vivo, sabe? E vivemos aquilo que tinha que estar morto. É verdade. Nós trocamos tudo. Por isso ele disse, olha, dê essa erva daninha, vai crescer no meio da igreja. É verdade. Vai crescer junto com o trigo, um joiozinho lá no meio, que é muito parecido. O pendão é igual, a folha é igual, parece demais. Vai crescer até o fim. E a parábola dizia, Senhor, nós vamos arrancar então o joio? Ele diz, não faça isso. Se você tentar arrancar o joio dali, você arranca o trigo no lugar. É verdade. Não faça isso, deixe aquilo quietinho que vai chegar o momento. Aquele que é perfeito, que é conhecedor de todas as coisas, não vai deixar passar um só sequer. Amém. Nenhum sequer. Nem ficaremos de fora e nem entrará aquele que não merece o lugar que ele preparou. É ele, é o trabalho dele, é a obra dele. Cabe a mim e a você trazer as pessoas e dizer, ei, há um Cristo verdadeiro aqui na Bíblia. Amém. A palavra vai peneirando, a palavra por si só peneira as pessoas. Ora, eu lembrei ontem ali na nossa reunião, de quando o irmão Brana pregou certas mensagens pesadas, assuntos que hoje você vai ler, você fala, meu Deus do céu. Assuntos pesados em que ele bateu mesmo em certas situações ali sem dó. Usando a expressão popular, tirou a luva e foi com o punho seco mesmo, né? E foi derrubando para cá e para lá, e foi como que aquilo é pesado de ver. O que era aquilo? Era uma peneira. Não é todo mundo que suporta a palavra como ela é. É verdade. Você pode dizer, pastor, mas como assim? O próprio ministério de Jesus prova isso para nós. O irmão Brana disse que ele começou a pregar e ele pregava somente maravilhas e milagres. Olha, quem não quer maravilhas e milagres? Todo mundo quer. Ora, vamos lá naquela igreja, se ele orar, seus problemas acabarão. A igreja enche de gente. É maravilhoso, é o agir de Deus, ele faz isso mesmo, ele muda vidas e transforma vidas. Amém. É maravilhoso. Mas ele não é só isso, e Jesus mostrou isso, que houve um momento do seu ministério, do seu tempo de pregação, que é apenas de 3 anos e meio. Você deve ter observado isso na Bíblia. Ele viveu 33 anos, mas o seu tempo de pregação resume-se ali a 3 anos e meio. Então você observa assim que quando ele começou a pregar, as multidões o acompanhavam.
Ele foi ao deserto, multiplicou ali um alimento, um pão, para 5.000 pessoas. Em outros episódios, multidões também com ele. Durante um bom tempo foi assim, porque ele não trouxe uma doutrina até então. Mas chegou uma hora em que o seu ministério mudou um pouco. E ele começou então a dizer: olha, quem não beber da minha carne, do meu sangue, não tem parte comigo. E as pessoas começaram a ir se assustando. Espere aí, olha, nós queremos uma coisa assim, que não seja muito complicado. Ele começou a trazer um sermão mais fechado, mostrando que ser um cristão era assim, precisava ser um sal na terra. Que a vida de um verdadeiro cristão precisa produzir sede nas pessoas. Não é ódio, não é ira. Tem pessoas que imaginam que ser cristão é ser assim, o bonzão da família. Não é não. Nunca foi. Isso não é ser crente, me desculpe, isso é ser bobo. Não é ser crente, isso não é fruto de cristianismo, coisa nenhuma. Ó, eu sou o não me toque, não me reles. Não, como é que vai ser sal desse jeito? Como é que vai produzir sede desse jeito? O parente tem medo de chegar e conversar algo da Bíblia com ele, que ele pega a Bíblia, falta bater na cabeça do parente. É assim que você crê, ô desviado. Falta dizer isso para ele. Que sal é esse? Todo mundo fica com medo de chegar perto do sal, de ver o que ele tem. Não, isso não é cristianismo, não é evangelismo, não é vida cristã. Há uma sabedoria, uma arrogância lá dentro. Não há um Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é diferente, irmão. É muito diferente. Ele olha para dentro, para a alma que está naquele coração. Ele sabe, olha, se você entendesse que as pessoas têm dentro dela uma alma, que esta alma vale mais do que 1000 mundos aí fora, e que você pode estar conversando, já imaginou, na fila do banco, você pode estar conversando com o Filho de Deus? Saber que você destratou um Filho de Deus? O parente pior que você tem em casa, na sua família, pode ser justamente aquele que vai causar um avivamento na família. Hein? E você olha e diz: não, eu sou da mensagem, não suporto isso. Nós falamos esse final de semana de Raabe. Você quer uma pessoa pior do que ela? Hein? Levando uma vida de prostituição, trazendo homens para dentro de casa, sustentando o lar através da prostituição. Mas lá naquele estado pior possível, ela ouvia, há um povo andando com um Deus chamado Jeová, do lado de lá do Jordão, longe daqui. E este Deus vem agindo através deste povo, e ali há um profeta chamado Moisés, e Moisés partiu, e agora há um homem chamado Josué, e este homem vem vencendo, matou ali aqueles 2 reis ali, vem subindo, a campanha dele vem vindo, e o povo vem acompanhando ele, e eles vão passar por aqui. É a pior mulher da cidade, mas quando ela ouviu falar do Deus Jeová, o coração dela se abriu de uma forma tão especial. Quando ela viu a oportunidade passar por ela, daqueles 2 espias, ela pôs dentro de casa, os escondeu ali, cuidou deles, pôs a sua vida inteira em risco, sua família em risco para salvar aquilo. O lar mais improvável, a forma mais inesperada, mas era a maneira como Deus tinha para conservar a sua linhagem. A linhagem do Messias passou pela vida de uma prostituta. Pegue lá, comecinho em São Mateus, capítulo 1. Volte nas origens de Cristo e você vai ver. A linhagem dele passa pela raiz de Jessé. Passa por esta linhagem, por Boaz. Passa por essa linha toda, por Obed, por todos eles. Irmão, Deus tem o seu jeito de fazer as coisas. É verdade. Tente você entender do seu jeito, da sua maneira, e a sua cabecinha explode. Você não aguenta aquilo. Você não suporta aquilo. Ele foi trazendo sua mensagem, e cada vez que ele ia pregando, o povo que ia seguindo ele diminuía. Até chegar ao ponto dos seus próprios, próximos dele. Que estar próximo, sabe, não significa muita coisa. Sabe, ser amigo do pastor não quer dizer nada, 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 nada. Amém. Ei, não quer dizer nada isso.
Sou amigo do pastor, que bom para você. Maravilhoso, mas tratando de salvação não quer dizer nada. Amém. Havia 70 com ele, discípulos, a Bíblia diz, andando com ele. Que quando ouviram o sermão dele, não tiveram a hombridade de ir lá, de sentar e dizer: bom mestre, não compreendi o teu sermão. Não, o que estava dentro dele já rapidamente brotou, sabe? É uma justa indignação. Não suporto isso. Esse homem que está pregando aí, olha que loucura que este homem está falando. Eu vou embora. 70 deles deixou Jesus sozinho. Ficou 12. Aí Jesus olha para eles. 12 homens que ele chamou. 12 homens que ele trouxe a dedo. Sabe, que suporta a palavra. Ô irmão, não tem coisa pior do que crente mimizinho, sabe? Você tem que pegar no colinho, tadinho do neném. Não pode falar nada porque magoa ele. Eu fico imaginando esse povo ouvindo Jesus. 70 dos seus foram embora, ele olha para trás e diz: e vós? Sobrou 12 só. Você não quer ir também não? Olhou para os seus discípulos. Vocês também não querem ir embora não? Mas qual é a diferença disso? Qual é o grande ponto aqui? Que o verdadeiro cristão, ele sabe onde é que ele está ancorado. Aleluia. Não, ele não considera as coisas como os demais aí fora, não. Amém. Ora, nenhum de nós veio aqui atrás de posição, nenhum de nós aqui veio para ser visto, nós viemos por causa dele. Amém, Senhor. Independente do que nos aconteça aqui, nos aconteça daqui para frente, nós estamos aqui por causa dele. Aleluia. Ele sabia que podia apertar aquele povo ali, os seus discípulos. Eles não eram florzinha de estufa. Não, pegou pesado com eles. Pegou pesado com a mulher Sírio-Fenícia, olhou para ela e disse assim: olha, não é lícito tirar da mesa e dar aos cachorrinhos. O que ele falou para ela? Me diga, do que ele chamou ela? Era o suficiente para a geração de hoje fazer um alarde, pôr Jesus na mídia e condená-lo por ser tantas coisas. Poderia acabar com ele facilmente, talvez até alguns, entre aspas, crentes ficariam horrorizados. Olha que palavra dura que o pastor Jesus usou para aquela mulher. Para que isso? Ele sabia o que ele estava fazendo. Amém. Na nossa mente, se você for conduzir as coisas do seu jeito, você entra em parafuso. É verdade. Você vai olhar e dizer: mas pegou pesado demais, hein? Se fosse comigo, eu não falaria daquele jeito. Mas não é com você. Amém. É com ele. Amém. Se ele mandou fazer, se ele mandou falar, se ele mandou ensinar naquela linha. É verdade. Ei, às vezes é difícil de entender o porquê daquilo. Mas ele sabe o porquê. Amém. E nós entregamos nossa vida nas mãos dele. Amém, Senhor. Nós compreendemos: Senhor, o meu jeito não vai dar certo nunca. Eu sei disso. Agora eu pus a minha vida nas tuas mãos. Amém. E se está nas mãos dele, deixe ele conduzir. Amém. Amém. Nós falamos aqui há uns dias atrás de Êxodo capítulo 13, quando a Bíblia narra para nós que ele podia muito bem ter tomado um caminho mais curto, mas ele preferiu descer pelo Mar Vermelho. Com outros caminhos, outras vertentes, outros modos, mas Deus quis levar eles lá no Mar Vermelho. Amém, Senhor. Vai criticar isso? Verdade. Vai murmurar disso? Do caminho que Deus fez? Aí fica tão inquieto, sabia que não podia ter confiado em Moisés. Moisés estava vivendo sob a liderança de Deus. Amém. Moisés tinha nada a ver com aquilo, não era a cabecinha de Moisés dizendo: vamos pelo mar mesmo, vai dar certo. Não, era Deus conduzindo Moisés. Amém. E ao falar de Moisés, estavam falando diretamente de Deus. Verdade. Olha o perigo, irmão. Ele faz de maneiras inesperadas, de jeitos inesperados, de formas inesperadas, Verdade. a ponto de subir a cruz com tão poucos seguidores. Hoje, na sociedade de hoje, há uma grande vontade de ter seguidores. A vida social hoje, a vida virtual hoje das pessoas é essa. Se submetem às coisas mais, desculpe a expressão, mais imbecis do mundo. Verdade. Dança na frente do espelho, faz careta, joinha, símbolo não sei do que, e vai, e pula, e dança, e maqueia, e cai no chão para dar like, é tanta coisa que fazem. É verdade.
para ganhar alguma coisinha a mais, um seguidorzinho a mais. Ele não veio atrás de seguidores. Amém. Ele veio atrás de filhos. Amém. Homens e mulheres obedientes à sua palavra. Amém, Senhor. Amém. Sabe, que não estaria ali em choque, sabe, confrontando cada coisinha, não, mas que creria, que olharia e diria assim: olha, eu sei que é a verdade. Amém. É o grande testemunho da irmã Hatmuser, ouvindo o irmão Brana falar da terceira puxada, como aquele sinal veio sobre o seu ministério, explicando aquilo, e ele veio e me mostrou que haveria uma mudança do meu ministério, e foi falando, e talvez ela nem compreendesse toda a profundidade daquilo, mas ela dizia: eu creio, eu creio. E foi ouvindo, não era estudiosa, não era profunda nas escrituras, não era uma mulher extremamente inteligente, sábia, com a sabedoria do mundo, mas ela possuía a fé. Amém. Eu creio que é o que está em nossos corações aqui hoje. Talvez você ainda folheie as páginas da Bíblia, algumas coisas para você, ainda você não conseguiu compreender aquilo. E você olha e lê de novo, e lê de novo, e aquilo não fica claro para você. Talvez haja alguns ensinamentos dentro da mensagem que você ainda lê e diz: mas ainda não está claro para mim isso aqui. Mas você olha aos céus e diz: mas Senhor, ainda assim eu creio. Glória a Deus. Eu sei que na hora certa, não é no meu tempo, mas é no teu tempo, estas coisas se abrirão diante de mim. Amém. Eu poderei compreender isto. Então ele diz: eu seria a mais estúpida das pessoas ao tomar a posição que tenho tomado para estar contra estas coisas. Que coisas? A palavra. Seria eu um homem estúpido de tomar uma posição contra a palavra. Eu estaria contra Deus e contra tudo que é Deus se eu estivesse errado em meu pensamento e no meu chamado. A coisa seria contra Deus. Mas eu tenho tomado minha posição, porque eu vejo isto aqui na palavra. Isto é a palavra de Deus. Então eu vejo isto sendo vindicado, provado que é a verdade. Olha, você olha para a Bíblia, começa a ler a Bíblia vai se revelando para você. Para aqueles que realmente foram chamados por Deus, eles olhavam para o Calvário ali e não desistiam. Não houve desistência entre os filhos de Deus. Os verdadeiros não são muitos, não se engane com isso. Verdade. Não são muitos. Eu gosto sempre de lembrar que quando você termina ali os evangelhos e começa a entrar no livro de Atos, o primeiro capítulo do livro de Atos fala sobre a ascensão de Cristo, ou seja, quando ele retorna aos céus. Amém. E aquele anjo ali conversando com aquela multidão, algo em torno de 500 pessoas aproximadamente, diz para eles assim: olha, vão até o cenáculo. Fique lá, porque do alto vocês serão revestidos de um poder. Não é uma sabedoria aqui de baixo. De gente que lê o dia inteiro, estuda, grifa, marca, cola uma coisa na outra e vai. Não é essa sabedoria. Amém. Não é do muito estudo, da muita teologia, da muita oratória. Não é isso. É algo do alto que virá. Amém. Que se você não for um homem chamado por Deus, nunca terá este elemento do alto. É verdade. Tem frases bonitas. Isso aí tem demais. A gente senta para escutar algumas pregações aí. É muitas frases profundas, textos marcantes, mas falta um elemento por detrás daquilo. Falta uma peça-chave por detrás daquilo. O irmão Brando diz: você senta em certas reuniões, você fica envergonhado de como eles sabem se expressar tão perfeitamente. Mas falta aquele elemento. Falta aquele algo a mais. E desce para o cenáculo algo em torno de 500 pessoas. Irmão, Cristo pregando aqui conseguiu terminar o seu ministério com 500 pessoas. Desses 500, passou ali aproximadamente 10 dias, quando o Espírito Santo caiu sobre o cenáculo. Dos 500 havia algo em torno de 120. A gente fica pensando assim: sabe, as pessoas estão indo embora da igreja, que absurdo, eles foram embora no dia de Jesus, ouvindo o sermão de Jesus, sabe, saíram, foram embora, com ideias diferentes, pensamentos diferentes, linhas doutrinárias, foram embora. Você acha que não vai ser assim conosco? Verdade.
Se eles ouvindo o Salvador pregar, eles fizeram isso, ei, você acha que isso não seria assim também hoje, novamente numa manifestação do Espírito de Deus na igreja? Seria, vão, por quê? Porque não foram revestidos do alto, não aguentaram aquilo. Eles tinham que criar a sua ideia, eles não podiam receber de Deus. É gostoso a leitura da ceia, 1 Coríntios 11, 23, porque ele começa dizendo, olha, eu recebi do Senhor. Amém. Não estou ensinando um método de ceia de mim mesmo, eu recebi isso do Senhor. Amém, meu Deus. Quer tomar da comunhão? Eu recebi isso do Senhor, é desse jeito. Ora, esteja correto, o homem examina-se a si mesmo, então tome da comunhão. Faça você uma análise de você mesmo. Como é que você está com Deus? Você se sente apto a tomar da comunhão? Olha para a Bíblia, qual é a base minha e sua? Não é as Escrituras? Amém. Não é o que o outro pastor fulano faz, não nos interessa. Verdade. Interessa para nós o que a Bíblia menciona. Amém. O que as Escrituras falam sobre isso? É assim, então faça o que está na Bíblia. Glória a Deus. Teu coração te condena por fazer o que está na Bíblia? Hein? Por agir desta maneira? É as Escrituras, volte para ela. A irmã Brana diz, por que foram aqueles fariseus cegos? O que os fez tão cegos? Porque eles não aceitaram a revelação ou a vindicação da palavra. Quando você nega o que está na Bíblia, você se torna, espiritualmente falando, um homem cego. Essa é a razão hoje porque as igrejas estão assim cegas. É porque elas não aceitaram a revelação que está sendo vindicada. O que é isso? Mostrada. Dita para as pessoas. Se a palavra diz assim, isso está revelado, então isso é provado, e ainda assim eles não aceitam, não importa o quanto você mostra. Pastor Joaquim Gonçalves tem uma frase, que acho que ainda está no tabernáculo lá em Goiânia, que dizia assim, olha, Jesus Cristo era tudo o que eles precisavam, mas não é o que eles queriam. É exatamente isso. A Bíblia é tudo que falta na minha vida e na sua vida, mas não é o que nós queremos. Nós queremos um Deus legal, que nos permita fazer o que queremos. Verdade. Só venha no final do dia e dê o dinheiro na tua mão e diga aí, ó, pode fazer o que você quiser. Essa é a ideia de um bom pai que a sociedade tem hoje. Desculpe a expressão, é um bobão que dá dinheiro para o filho fazer o que ele quer. Verdade. Ah, eu quero um celular novo, toma aqui, compra. Eu quero tal coisa, toma aqui, compra. Ah, eu quero viajar, toma aqui, vai. É assim, essa é a ideia de bom pai da sociedade, mas não é assim que a Bíblia mostra o que é ser um bom pai para nós. É verdade. É desse jeito, é um tipo perfeito das coisas. Esta é a razão porque os judeus até este dia não farão. Vocês podem falar acerca de Cristo para eles, porque o véu ainda está sobre suas faces, né? A igreja, você não pode lhe falar acerca do evangelho completo, do poder de Deus, porque o Deus deste mundo é diferente, não é o Deus todo-poderoso, o Deus deste mundo que opera, que reina aqui, deste mundo os tem cegado para as verdades de Deus. Cegou, não vê. Eles se estribam em seu próprio entendimento. As mulheres vão da sua igreja, agem do seu jeito, cortam seus cabelos, pastores dizem, tá tudo certo, mas a Bíblia diz, não é assim. É verdade. Não tem como quebrar isso, irmão. Isso não muda, é a Bíblia. Ou você pega a Bíblia aqui e crê no que está escrito aqui dentro, ou isso aqui não serve para nós. Não posso chegar diante de você e começar a escolher o que eu vou crer aqui dentro. Olha, está aqui ele falando que isso está errado, isso não mudou. Não mudou, não se altera essas escrituras. Então você vai, vou adiantando aqui para nós terminarmos. Algumas dessas mulheres fazem então outras coisas, tentam ser pregadoras, que é uma coisa, e elas têm feito uma dupla coisa. A Bíblia diz que ela não deve fazer isso, mas a organização da igreja olha para isto, receberá isto, ordenando ela e enviando ela para fora, estribando em seu próprio entendimento. Você vai na Escritura e novamente você não encontra nenhuma Escritura claramente dizendo sobre um ofício feminino na Bíblia. De Gênesis
Apocalipse. Não há uma escritura dizendo: ei, esta aqui foi uma missionária, uma pregadora que ganhou almas, que salvou alguém. Não se tem relatos disso. Verdade. Então você vai vendo de onde que isso saiu. Por que passamos hoje em frente de determinadas reuniões e encontramos isso, se a Bíblia não mostra isso? É verdade. É o homem tentando fazer um jeitinho das coisas ficar mais fácil. Para não perder aquela irmã da igreja, eu vou dar um cargo para ela. Não tem coisa mais baixa do que isso. Negociar cargos na igreja. Aquele irmão ali, para ele não ir embora da igreja, eu vou dar um ofício para ele, um cargo para ele na igreja. Aí ele não vai embora, ele fica aqui comigo. É a coisa mais baixa que tem. Não, é essa política dentro da igreja, sabe? Para fulano pode aquilo, para ciclano não pode. É o tratamento diferente. Como é que vai ficar isso diante de Deus? Ele diz: uma palavra de Deus mal colocada ou erroneamente interpretada, se não aceita isto, quebra toda a corrente de Deus. Toda a corrente. Então está lá pregando a palavra, mas não foi para ela que Deus deu aquela comissão. Amém. Não importa quantas verdades essas mulheres preguem nos púlpitos, não lhes foi dado a elas esta missão. Amém. Vai pregar? Vai emocionar as pessoas? Vai fazer pessoas chorarem, virem ao altar em lágrimas? Vão, mas vai faltar o elemento por detrás, que sela o assunto. Amém. Ora, falar, é o ditado aí fora, né? Falar até o papagaio fala. Tem na internet papagaio pregando, meu filho, vai. Tá lá e falando de Jesus, e bonito, viu? Mas falta o elemento da revelação. Verdade. Falta o Espírito para vir selar o assunto. Amém. Então não, pode ser que chegue um homem aqui, pregue para você a coisa mais linda que você já ouviu e chore desde o primeiro minuto da pregação até o último, mas se ele sair da Bíblia, só vai ser uma emoção para você. É verdade. Só isso. Você volta para casa: "Ai, Jesus falou comigo, eu senti um arrepio." Ele não dá arrepio em ninguém. Aleluia. Oh, que isso? Aonde na Bíblia ele saiu dando arrepio nos outros? É verdade. Ele vai mexer lá dentro do teu coração de uma forma especial. Amém. Que você vai deitar de noite e vai dizer: eu não posso conduzir a minha vida desse jeito. Não importa, eu preciso tomar uma decisão, tem que ser agora. Não, você abrirá mão de tudo que está diante de você. Amém. Eu gosto de lembrar de Paulo indo, sabe, com toda a segurança de que teria uma vida muito próspera pela frente, e Deus cruza o caminho dele. Nunca mais ele quis ser o velho Saulo. Nunca mais. Dali em diante saiu ali, negociando tendas e coisa e outra, e sofrendo, e naufrágio, isso e aquilo, mas nunca mais voltou atrás. Amém. A fé dele estava estabelecida. Glória a Deus. Por onde passava, pessoas eram curadas, libertações aconteciam, porque ele se escondeu em Cristo. Aleluia. É onde o verdadeiro ficará. Amém. Passe o que passar. Apanhou Paulo, vai para a cadeia com Silas e joga lá dentro da cadeia, e quando a pressão vem, e agora? Vai desistir? Não vai. Paulo, o que você vai fazer agora? Vamos cantar. Cantar na tribulação, que coisa. A gente costuma murmurar, É verdade. porque nada dá certo, nada funciona. É a mulher que o Senhor me deu, parece Adão, né? É a mulher que o Senhor me deu, está gastando demais, é isso o problema, e quebra o pau com a esposa com o marido, aquele brigueiro todo, parece que o Deus que abriu o mar vermelho não é suficientemente capaz de vir e resolver o teu problema. É verdade, Senhor. Aleluia. Nós discutimos tanto, brigamos tanto, parece que a fé nossa fica assim tão fraca, sabe? Para terminar, o irmão Brando diz: tantos ficam ofendidos às vezes com a palavra. Tantas pessoas se ofendem com tanta facilidade por causa da palavra de Deus. Se ofendem bruscamente. E isto é contrário, eles querem se estribar no seu próprio entendimento. Querem que as coisas sejam do seu jeito. Eles não querem tomar a palavra do Senhor. Eles têm que ir justamente na forma como eles têm sido ensinados a ir.
Então não importa, você abre a Bíblia e diz, me mostra onde há uma mulher pregadora, eles vão dizer, não tem, mas eu quero ficar aqui mesmo. Ei, mostre na Bíblia, folheie aí, há um pastor ali no norte ali, que ele tinha um programa na televisão da mensagem, uns 10, 12 estados que transmitiam o programa dele, e ele ganhou muitas almas ali para Cristo, fazendo justamente isso. Ele ia lá na televisão e dizia, eu dou 80 mil reais para quem vir aqui e trouxer aqui uma escritura que mostre alguém batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele dava risada, ele dizia assim, eu não tenho, né? Se alguém aparecer, eu não tenho como pagar. Mas por que ele fazia aquilo? Ele sabia. Não existe nenhuma escritura. Amém, amém. Sabe quantas pessoas ouviram isso? Milhares de pessoas. Milhares. Pregações chegando a mais de 1 milhão de visualizações. Milhares de pessoas. A grande maioria esmagadora das pessoas ouviram aquilo. Caçaram na Bíblia para ver se enganava o pastor, ganhava 80 mil e descobriram que não existe. Amém. E mesmo assim nunca vieram. Quer ficar no erro mesmo. Tem pessoas que não importa, você vai dizer para ela, irmão, isso aí não está certo, irmão. É mesmo, pastor? É. Aí tá bom. Entra aqui e sai aqui. Tá bom. Irmão, não envolva na vida dos outros, não. Cuide da sua. É verdade, pastor, isso é maravilhoso. Amanhã ele está lá envolvido no problema dos outros. É assim, não. Eles não querem tomar a palavra do Senhor, eles têm que ir justamente na forma como eles têm sido ensinados a ir, e na forma como eles foram ensinados em suas igrejas, e se estribam, não importa quanto, não importa se Deus prometeu que iria chover, que faria chover amanhã, por exemplo, a igreja olha e diz, isto é um absurdo. Deus fala e a igreja desmente. É assim que está. Deus cura hoje, mas não é bem assim. É o sistema de hoje. Ora, eles crerão na igreja, não é na palavra. Creem na igreja, no pastor, na placa da igreja lá, mas não creem na palavra. Por que isso? Porque são nascidos da igreja. Vieram por causa do movimento da igreja, não do Espírito. Então está vinculado àquilo, foi gerado naquilo, vai ser vinculado àquilo. Então não importa o que passe, o que luta em frente, eu quero aquilo. Mas um homem que é nascido de Deus, e da semente de Deus, e a semente de Deus é a palavra de Deus, ele só vive por isto. Amém. É São Mateus 4, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Da palavra que sai da boca de Deus. É disso que nós vivemos, irmão. As pessoas podem dizer que o que nós cremos aqui é falso, é errado, é mentiroso, está fora de contexto, tudo, mas o que nós cremos é na Bíblia. Amém. Isso aqui, as mensagens, nunca nos conduziram para um outro lugar senão de volta para a Bíblia. Amém. E nós estamos firmados nisso, amém? Não queremos uma outra coisa. Não queremos alguém com uma ideia humana dizendo, olha, vamos interpretar as coisas desse jeito. Eu não quero interpretar nada. Amém. Eu creio que você também não deseja isso. Amém. Nós queremos o que Deus nos deu. Glória a Deus. Amém? Se para eles não basta, basta para nós, né? Amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos? A irmã Ednir agradece a Deus, primeiramente, e aos irmãos que oraram por ela, né? Foi muito abençoada na viagem que fez, graças a Deus por isso, né? Está pedindo aqui oração em favor do Elcio, que está com dor de garganta, e creio nas orações da igreja, amém. Nós vamos orar. Irmã Isolina pede oração pela família do seu filho Jefferson, que estão isolados, e também pela família de sua filha Janaína, que também estão isolados, e amanhã vão fazer um exame, tá bom? Nós vamos orar, né? A irmã Denilda agradece a Deus por uma bênção recebida. Coisa maravilhosa, né? Aleluia, coisa boa é ter essa gratidão, né? Pelo agir de Deus. Você pode fechar os olhos um instante, por favor? Amado Senhor, obrigado pela meditação que o Senhor nos deu hoje aqui, Pai. Nós lhe agradecemos de coração. E pedimos, ó Deus, que Tu olhes para nós nesta noite, como o Senhor sempre tem feito, com um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, e nos ajude, Senhor. E esses pedidos aqui colocados, agradecimentos pela viagem que foi bem,
Agradecimentos por bênçãos recebidas. Senhor, como isso é maravilhoso, Pai. Nós lembrarmos de voltar e agradecer. E aqueles que pedem aqui pela proteção do Senhor sobre suas vidas. Talvez haja até mais alguém aqui hoje à noite. Talvez não houve tempo para você colocar o seu pedido e algo está te perturbando aí no seu coração. Saiba que Cristo sabe disso. Se você levantar as suas mãos agora, Ele pode te ajudar nesse instante. Você faria isso, você levantaria as mãos para o Senhor e diria: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua ajuda. Há algo dentro de mim que está me machucando, me ferindo. E eu ouvi hoje que a palavra é verdadeira, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu talvez não compreenda toda esta grandeza, mas eu creio na Tua palavra. Você poderia dizer isso? Eu creio na Tua palavra, Senhor. Eu creio que pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Eu creio que passa os céus e a terra, mas a Tua palavra não há de passar, Senhor. E eu confio no agir do Senhor nesse tempo. Eu sei que Tu tens feito coisas maravilhosas aqui entre nós. E muito mais eu creio que o Senhor fará, Pai. Também me lembro do irmão Urias, me lembro do pastor Gerson Nazareno, me lembro daqueles que estão em dificuldade, Senhor, ali em Epitácio também, a irmã Josefa com a sua saúde, Senhor, o irmão Donizete tendo esses aumentos súbitos na pressão. Pai, colocamos eles sobre Teus cuidados, colocamos também os irmãos ali em seus trabalhos, aqui também esta congregação local, que sai aí para buscar o pão de cada dia, enfrenta tantas situações, tantas dificuldades, que o Senhor os proteja e os livre de todo mal, Senhor. Pai amado, os negócios, os irmãos que têm seus próprios negócios, estão batalhando para arcarem com seus compromissos, que o Senhor os ajude e abra uma janela do céu sobre estas famílias, sobre esses lares, e ajude-os, Senhor, mais uma vez. É o desejo do nosso coração, que possamos, ó Deus, voltar para casa agradecidos ao Senhor, sabendo que Tu operou mais uma vez aqui entre nós. Obrigado, Senhor. Se Tu nos der um tempo, desejamos voltar aqui, ó Pai, no próximo sábado e falarmos mais desta gloriosa palavra. Proteja os passos de cada um de nós, de cada irmão aqui desta congregação. Em nome de Jesus Cristo pedimos isto a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.